boa noite a todos. Que o Mestre Jesus seja presente neste ambiente em nossos corações, que Ele nos permita compreender o tema da palestra que o Eduardo já colocou para vocês, por designação do Conselho Espírita, ressurreição e reencarnação. E esse tema ele está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E eu vou ler um trecho do introito do Evangelho para que a gente depois possa partir para a conversa. E veio Jesus para os lados da Cesareia de Filipe e interrogou seus discípulos, dizendo: Que dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: dizem que é João Batista, mas outros que é Elias, e outros que Jeremias ou algum dos profetas. Disse-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Respondendo Jesus lhes disse: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai que está nos céus. E chegou a Herodes, o tetrarca, notícia de tudo que Jesus obrava, e ficou como suspenso, porque diziam uns: É João que ressurgiu dos mortos, e outros: É Elias que apareceu, e outros: É um dos antigos profetas que ressuscitou. Então disse Herodes: Eu mandei degolar a João. Quem é, pois, este quem ouço semelhante coisa? E buscava ocasião de o ver. Os discípulos lhe perguntaram, dizendo: Pois por que dizem os escribas que importa a vir Elias primeiro? Mas ele respondendo lhes disse: Elias certamente há de vir, e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio e eles não o conheceram. Antes fizeram dele quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às suas mãos. Então compreenderam os discípulos que João Batista é de quem ele lhe falava. Nesse capítulo tem uma passagenzinha também de João, em que Nicodemos, que era um senador judeu, daqueles entendidos, aqueles mestres do Sinédrio, e para tentar Jesus foi perguntar para ele, o que deveria fazer para que pudesse ver o reino de Deus. E Jesus disse para ele, Nicodemos, o que você precisa fazer para ver o reino de Deus é nascer de novo. Mas como eu posso nascer de novo? Já estou velho. Será possível que eu retorne ao ventre da minha mãe para renascer novamente? E Jesus: não, você que é uma pessoa entendida, me pergunta uma coisa dessa? Você, na verdade, vai ter que nascer do Espírito novamente. E o tema? Então, estaria aqui, vamos dizer, dentro dessa exposição, a colocação mais ou menos do que o Evangelho fala em relação a essa questão. Eu vou ler para vocês também uma oração que é feita pelo catolicismo, chamado credo. Acho que todos nós para chegarmos ao Espiritismo, palmilhamos pelos caminhos do catolicismo e tudo mais, e todos nós, pelo menos, ouvimos alguma vez falar sobre essa oração. E que diz o seguinte: Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Muito bem. Uma das grandes polêmicas nos diversos segmentos religiosos é exatamente aquilo que o Espiritismo acredita com um grande ênfase, que é a questão da reencarnação. O catolicismo entendia, cabível, a reencarnação até o ano de 553 depois de Cristo, quando o tema foi, vamos dizer, expungido, todos os conceitos foram, vamos dizer, eles proibiram taxativamente que se compreendesse a possibilidade no chamado Concílio de Constantinopla. O concílio propriamente dito não traz escrito essa proscrição, mas naquele momento o que os católicos da época, os padres, os bispos, os cardeais entendiam como plausível foi extinto. Não se fala mais nisso. Daqui para frente nós não vamos mais tolerar ou permitir que se pense na possibilidade da reencarnação. Muito bem. O que é ressurreição e o que é reencarnação? Ressurreição, do latim resurrectione, significa algo, ato ou efeito de ressurgir, ressuscitar, regresso da morte à vida, ato de reaparecer depois de haver morrido, segundo o catolicismo e o protestantismo, retorno à vida no mesmo corpo. Encarnar significa penetrar o espírito no corpo. Reencarnar significa a volta do espírito em um novo corpo físico, sem qualquer espécie de ligação com o espírito, com o corpo anterior. Reencarnação é a doutrina da pluralidade das existências. Isso para nós é tranquilo. Veja, falei que o tema era bem complexo. Por quê? Porque esse tema, vamos dizer, a reencarnação, ele é uma situação que veio, vamos dizer, embora muitas seitas religiosas, muitas pessoas admitissem, como admitem até hoje, a possibilidade das pluralidades da existência, o catolicismo e o protestantismo, no momento da reforma protestante, tomaram a literalidade da Bíblia, daquele, vamos dizer, documento que foi compilado dos evangelhos e de todas as histórias que foram trazidas, como se fosse a verdade real. Ou seja, é o que está no livro sagrado, a verdade, não se discute. Então diz lá que Jesus ressuscitou depois de 3 dias do seu óbito. Foi morto, crucificado, como diz o credo, foi sepultado, desceu à mansão dos mortos,
ou seja, foi talvez colocado num túmulo e depois ressuscitou dentro daquele mesmo corpo. Muito bem. Por acaso alguém de vocês assistiu um filme chamado O Corpo com Antônio Bandeiras? Se vocês tiverem a oportunidade, esse é um livro que ele trata de uma questão dogmática para o catolicismo. Imaginem vocês o que aconteceria com a religião católica se ficasse provado por A mais B que Jesus foi um homem de carne e osso, que morreu como todas as pessoas de carne e osso, foi sepultada num túmulo ali qualquer e não ressuscitou, que ele não retomou aquele corpo de carne e saiu andando por aí, que o osso, as ossadas dele lá se encontram naquele túmulo. Seria um caos. Toda a base do catolicismo iria abaixo. Não sobraria mais um católico nesse planeta. Vou acreditar numa religião que o principal dogma deles é busto. É uma mentira deslavada. Para nós que somos espíritas, temos uma concepção da figura de Jesus diferente. Jesus não era a carne e osso grosseiro que nós temos. Não obstante, ele tivesse sim vindo aqui, nascido de uma mãe, como todas as pessoas, ele tinha um corpo fluido. Ele tinha um corpo de carne, um corpo de osso, mas muito volátil. Não como o nosso. Nós temos que ser colocados lá na terra ou cremados para que o nosso corpo se dissolva. Jesus é um ser iluminado, um ser espiritual de muito tempo, de muita antiguidade, que foi obrigado a regredir temporalmente mais de 1000 anos de trabalho da engenharia sideral para que ele pudesse vir encarnar nesse planeta. Não com a mesma compleição física. Aliás, ele andou sobre o mar da Galileia. Tentamos nós fazermos isso. Como que ele conseguiu? Milagre? Não. Ele vomitava. E a partir do momento em que ele desenlaçou, ele morreu, foi crucificado, foi enterrado, aquele corpo, que já era um corpo mais simples, mais voltou à espiritualidade, porque foi visto o seu perispírito andando lá durante os 40 dias que ele permaneceu conosco, mostrando o restante da sua doutrina, as coisas que ele não pôde falar antes. Foi ali que ele passou para os seus discípulos. Olha, a base é essa. Até então eu fui obrigado a falar para todo mundo escutar. Daqui para frente é só vocês. Daqui para frente é assim, aquilo que vocês vão entender e vocês vão passar para frente, é aqui que é a base. Vejam, até dias atrás eu estava conversando com um amigo, que ele é evangélico e da Igreja Batista.
E surgiu, obviamente, uma conversa, né, entre nós, referente a essa questão da reencarnação e da ressurreição. Obviamente que eu ouvi da boca desse meu amigo que a reencarnação é uma figura, uma ficção. Não existe. É uma mentira. Nós não teremos essa possibilidade. Ele falou, isso aí é desculpa do espírita que quer levar a vida cometendo erros e mais erros, não seguir a palavra de Jesus, a palavra de Deus, piamente, com aquela ideia de que ele vai voltar e progredir, e voltar e progredir, e voltar e progredir indefinidamente. Não. O cidadão, ou ele aceita Jesus e se submete à lei, ou ele vai para o inferno. E ainda aqueles que aceitarem Jesus e se submeterem à lei, vão ficar esperando o famoso julgamento. Quando então, sim, vai ser dada a oportunidade àqueles que forem julgados por Jesus e voltarem ao beneplácito no corpo físico. Aí eu disse para ele, mas eu tenho um propósito firme e reto de ser cremado. Está escrito, deixei escrito. Primeiro porque não me interessa ficar ocupando um espaço na Terra com um corpo que vai apodrecer. Como poderá acontecer de eu ressurgir se for abençoado pelo julgamento de Jesus? Jesus chegar para mim, Newton, você foi um cara bacana, você foi um camarada exemplar, você vai voltar. Mas Jesus, aqui a minha urninha com meu pó, faço o quê? Não faço, não volto, meu corpo cremou. Mas se eu não cremasse, vamos dizer que fui enterrado, meu corpo dissolveu. Jesus disse, da terra veio, da terra de voltar e volta. Não é só o caixão. Abre o caixão depois de um determinado tempo e vê o que sobrou. Sobrou osso, sobrou. Mexe no osso e esfarela. Fisicamente, não dá. Você não consegue ressurgir no mesmo corpo. Você então precisa tomar um novo corpo. Aí então voltamos aqui à nossa tese na doutrina espírita, em que reencarnaremos num corpo novo para então gozarmos das bem-aventuranças. Que veja, muito simples, né? Se fosse apenas isso. Chegar lá, daqui, né? Um trilhão de anos, Jesus se fala assim, não, eu vou julgar esse povo também. Já teve muita gente, passou muita gente na terra, tá, agora eu vou fazer o julgamento. Haja fila para o julgamento, haja jurado e haja advogado, né? Porque o caminho vai ser, não pode ser julgado sem defesa. Aí vai lá, o advogado bonito falando, ele foi um cara bacana, tal, ele fez palestra lá, ele foi para cima e para baixo, ele fez caridade, ele levou comida para tomar na rua, ele levou um cobertor para os camaradas desabrigados. E então Jesus fala assim, Newton, pode voltar. Volta, Newton. Mas se o Newton não foi esse cara bacana,
Ele foi só meio bacana. Ele fez caridade, mas com dinheiro alheio, com bolsa alheio, com as coisas alheias. Ele fez as coisas, ele ia fazer palestra, mas não precisa fazer palestra forçada. Nem queria vir. Ah, não, Simão Pedro, pelo amor de Deus, é tão longe de casa. Ah, mas eu vou assim mesmo. Aí chega na hora do julgamento de Deus, fala pra mim assim, você só meio bacana. Então eu vou te dar uma oportunidade. Você vai reencarnar, só que você vai reencarnar sem um braço. Ou sem a língua. Você falou besteira demais nas suas palestras. Ou você vai com a tua mente deformada. Porque você pensou muita besteira. Aí veio lá um cidadão que matou, roubou, aí se arrependeu, segundo o Evangelho. Ah, mas ele aceitou Jesus. No Calvário tinha lá Dimas, o bom ladrão. Jesus ainda para ele falou assim, Dimas, você acreditou em mim nesse momento, você vai estar comigo no reino do céu. Não disse quando. Aí Dimas teve que vir encarnar. A igreja católica logo já tratou de fazer ele virar santo, aí é fora. Mas precisou que ele reencarnasse várias vezes para saudar, remir os pecados. Eu sou um pecador, sou um ser imperfeito, e eu, para poder ter o direito de voltar nesse planeta, eu preciso ter o propósito de resolver os problemas que eu criei. Não é comodidade. O espírito não é cômodo. O espírito, ele vem a cada encarnação, ele tenta se melhorar o quanto ele pode. Só que ele tem tanto débito já, como todo mundo tem tanto débito, que até ele conseguir resolver todos os problemas vai levar tempo. E a cada encarnação nova, ele paga uma parte. E é essa que é a proposta de Jesus. É aí que Jesus fala para a gente que bem-aventurados aqueles que têm a ideia de se resolver, aqueles que têm pelo menos o pensamento de reforma. Porque não adianta voltar aqui e ser a mesma coisa. Não, eu preciso voltar aqui e ser melhor. Quero crer que em outras encarnações eu tenha sido um bárbaro. Nessa encarnação, até eu aceitar o espiritismo, que já era uma coisa tão latente na minha vida, foi difícil. Na próxima, com certeza, eu venho melhor. Eu estou caminhando para isso. E esta é a situação, é isto que o espiritismo nos propõe. É isso que a doutrina espírita nos fala, nos assegura. Vamos viver a cada momento e vamos voltar tantas e quantas vezes forem necessárias e cumprir a lei do progresso. É uma lei natural, tudo progride, inclusive o ser humano. Então, gente, a diferença entre reencarnação e ressurreição é essa. Basicamente, eu acho que muitas das pessoas já tinham pelo menos um conhecimento disso. Mas o propósito, talvez maior da missão, seja que a gente tenha essa concepção da reencarnação, do dever de reencarnar. Nós temos, sim, que vir e voltar tantas e quantas vezes forem necessárias. E a cada uma dessas, tomarmos consciência das nossas condições.
do que viemos fazer. Porque senão não vale nada. É o recado da noite. Espero que tenha sido claro o suficiente. E eu gostaria de agradecer a acolhida da casa e dizer que foi um retorno, né? uma outra vez. E eu gostaria de que em outras oportunidades também vocês me dessem a oportunidade de aqui eu voltar e me ouvir. Muita paz a todos.